Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca, pois ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Aleluia! Existe um chamado de Deus, existe um chamado de Jesus para estarmos mais perto dele. E estar mais perto requer permanência, requer constância. Estar mais perto de Jesus requer que eu e você tenhamos uma decisão de continuar caminhando com Ele. Esse capítulo 15, que fala sobre a videira e sobre os ramos, do versículo 4 ao versículo 15, ele fala 11 vezes a palavra permanecer. E aquilo que a Bíblia nos mostra muito, eu creio e sei que é muito importante. Então é muito importante que eu e você possamos permanecer em Deus. Possamos permanecer na sua palavra. Possamos permanecer fazendo a sua vontade. Fazer é extraordinário, é maravilhoso. Mas, amados, só existe poder na permanência. Muitas pessoas são tocadas, e ser tocado é maravilhoso. Mas só tem poder quando você permanece sendo tocado. Depois de 10 anos, e depois de 20 anos, e depois de 30 anos. Então, ter uma experiência com Jesus é algo extraordinário. Mas permanecer em Cristo, apesar do tempo, isso é grandioso. E é sobre permanecer que eu quero falar com vocês nessa tarde. Amém? Então, antes de iniciar aqui, eu quero orar junto com você nessa hora. E você que pode, coloque sua mão direita na sua cabeça. Eu quero orar com você, declarando o poder de Deus sobre as nossas vidas. Papai amado e querido, nós estamos juntos nesse lugar, como a tua igreja que se reúne, meu Deus, para te adorar. Declaramos, Senhor, que nós te amamos, e esse é o motivo pelo qual estamos aqui. Esse é o motivo pelo qual fazemos o que fazemos, Senhor, e declaramos, Senhor, no nome poderoso de Jesus, que a nossa mente pertence ao Senhor, e o Senhor mesmo tem liberdade de tocar, o Senhor tem liberdade de fazer, o Senhor tem liberdade de transformar. Papai, no nome poderoso de Jesus, faz na nossa vida, faz em nós o teu querer, Senhor. Faz, Senhor, com que nós possamos crescer em ti a cada dia e permanecer no Senhor, na tua bondade, no nome de Jesus. Aleluia. Amados, fazer algo
é fácil. Às vezes, hoje, né? Fazer uma dieta é fácil. Emagrecer é fácil. Tomar uma atitude é fácil. Casar é fácil. A dificuldade não está no que se faz, mas no que se decide fazer e permanecer fazendo. Casar é fácil. Agora, permanecer casado durante 50 anos é mais difícil. Emagrecer, amados, é fácil. Você faz ali e em 60 dias você consegue um grande resultado. Mas permanecer depois de 1 ano, 2, 3, 5, é difícil. Então, fazer é fácil. Agora, permanecer é muito difícil. E Jesus está aqui mostrando aos seus discípulos que não os chamou para fazer. Ele está aqui falando para os seus discípulos agora que agora os discípulos têm um chamado pessoal, um chamado particular. E o chamado não é estar somente, é permanecer estando. É permanecer fazendo, é permanecer acreditando, é permanecer confiando. E nessa permanência é que nós vamos ser provados, vamos ser aprovados. É nessa permanência e nessa caminhada que nós vamos colher dos frutos, ser abençoado com os frutos. É nessa caminhada que a gente decide caminhar mais devagar e mais rápido, fazer, não fazer. E Jesus chama, a palavra de Deus diz que Ele chama para perto dele aqueles que Ele o quis. Jesus nos chamou para estar perto dele. E aonde Jesus estava, a Bíblia diz que as multidões o seguiam. Aonde Jesus estava, as multidões estavam com Ele. E as multidões seguiam Jesus. As multidões estavam perto dele. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, a motivação do nosso coração é revelada. Quando nós nos aproximamos de Jesus, a motivação pelo qual estamos próximos é revelada. E aí, aquele povo, aquela multidão que cerca Jesus, está dentro de um nível de relacionamento. E eu vou chamar isso relacionamento a nível de multidão. A multidão que escuta Jesus, a multidão que aplaude Jesus, a multidão que come pão com Jesus, a multidão que recebe a bênção, que vê o milagre. A multidão que está com Jesus. E aquela multidão, Jesus revela o motivo pelo qual eles estão ali. Ele diz: vocês estão comigo porque eu
dei pão para vocês. Vocês estão comigo porque eu dei para vocês o que comer. Vocês estão comigo porque eu abençoei vocês. E Jesus começa a mostrar para a multidão a intenção do coração. Ele diz: olha, vocês estão comigo porque vocês comeram e foram saciados. João 6:26. Vocês estão comigo porque comeram do pão, porque foram abençoados. Imagine quantas pessoas está em Jesus pelaquilo que Ele pode dar. Imagine quantas pessoas está em Jesus pelaquilo que Jesus tem para oferecer. Imagine que se nesse culto tivessem dito que aqui estaria uma pessoa e que as pessoas iam receber milagre, bênção, ia ser curada do câncer, que ia ter uma palavra profética. Imagine que não tinha lugar Imperatriz que pudesse comportar a quantidade de pessoas que ali estariam. Jesus está revelando que a multidão tem interesse. Que a multidão para Jesus não é problema, porque Jesus não se vê grande por causa da multidão. Ele diz: eu sei que vocês estão aqui porque vocês estão sendo o quê? Beneficiados. E que no dia que a bênção cessar, que o benefício acabar, vocês não estarão mais aqui. E aquele povo começa a olhar para Jesus e pensar: meu Deus, que palavra difícil de escutar, né? Que palavra difícil de ouvir. As pessoas começam a ir embora, porque agora não é somente o que elas estão recebendo, mas é o que elas estão escutando. E o que elas estão escutando é um confronto ao seu ego. E o ego disso não precisa ficar aí, vai embora. E as pessoas começam a ir embora. A multidão começa a ir embora. E aí, os discípulos de Jesus estão impactados com o quê? Com o ministério de Jesus. Os discípulos de Jesus estão impactados com o tamanho daquilo que Jesus está fazendo. Os discípulos de Jesus não querem ver no seu ministério poucas pessoas. Então eles vão até Jesus e falam: Jesus, as pessoas estão indo embora. O Senhor precisa mudar esse discurso. O Senhor precisa mudar a palavra. Essa palavra está dura demais. Essa palavra está pesada demais. As pessoas estão indo. As pessoas que têm intimidade ao nível de multidão, elas vão embora quando sentirem que a palavra foi pesada demais. Diga misericórdia. As pessoas que têm intimidade ao nível de multidão, elas vão embora quando elas se sentem ofendidas. As pessoas que estão com Jesus ao nível de multidão vão embora quando as coisas não acontecem do jeito que eles esperam, que eles desejam. E eu quero dizer algo para você: Jesus não vai abrir mão de tocar em nós.
Jesus não vai abrir mão de tocar nas nossas motivações. Jesus não vai abrir mão de tocar aonde dói. Porque Jesus não tem peninha de mim e de você. Ele tem desejo que eu e você sejamos transformados. Para quê? Para dar muitos frutos. Que sejamos transformados para quê? Para que o nome dele seja glorificado. A Bíblia diz que Jesus olhou o jovem rico. E a Bíblia diz que ele olhou aquele homem e que ele amou aquele homem. Só que a gente tem uma idealização de amor diferente. A Bíblia diz que ele olhou o jovem rico, ele amou o jovem rico e agora ele confronta o jovem rico. Não tinha uma regra para seguir Jesus, não tinha. Não tinha a regra de vender tudo, dar para os pobres e vir com ele, não tinha. Os que foram com ele continuaram com a família, com a sogra, com a mulher. Só que Jesus toca onde dói. E se não doesse no jovem rico, Jesus não tocaria. Aí Jesus olhou para ele, Jesus amou ele, mas Jesus disse: pega tudo que tu tem, vende, dá e me segue. E a Bíblia diz que aquele homem íntegro, correto, que fazia tudo certinho, que cumpria os mandamentos, que o coração dele se entristeceu. Porque ele foi confrontado. Porque Jesus tocou exatamente onde estava doendo. Talvez dentro dele ele estava pensando, se fosse outra coisa, se fosse uma coisa mais fácil, se fosse só 10%, se fosse só uma oferta, mas tudo é muito. E ele não conseguiu ir com Jesus. Porque Jesus tocou aonde doía, tocou no tudo. É tudo. E o tudo dói. Só que Jesus não desiste de nós, de mim, de você. Nem desiste de nos chamar e nem de nos transformar. Então, os confrontos do céu vai vir, as palavras vão chegar, a mudança precisa acontecer. Porque se tiver Jesus e não tiver nenhum tipo de mudança, aí a gente tem que desconfiar que não estamos sendo plantados em Jesus. Porque se tem Jesus, tem mudança. Então, Jesus está dizendo, existe um nível de pessoas que me conhecem. Existe um nível de pessoas que me seguem. Existe um nível de pessoas que me tocam. Existe um nível de pessoas que adoram em meu nome, mas que não são capazes de renunciar por amor a mim. A multidão, ela
louva, ela vai, ela segue, mas ela não renuncia. Ela não continua quando o motivo pelo qual ela está ali vai embora. Ele diz: vocês estão porque eu dei pão. Vocês estão porque estão sendo abençoados. E aí, os discípulos não querem perder, né? Ministério tão grandioso, tão poderoso, as multidões apertando Jesus, tocando os discípulos, os conhecendo, porque até então eles eram pessoas desconhecidas. E aí eles chegam em Jesus e dizem: Jesus, muda o discurso, porque o povo está indo embora. Jesus, muda a palavra, porque está dura demais e as pessoas não vão ficar. E Jesus olha para eles e diz: e vocês? Eles estão indo embora e vocês vão também? Ele está dizendo que o que ele está fazendo não vai mudar. Ele vai continuar falando, ele vai continuar confrontando, ele vai continuar tocando aonde dói, ele vai continuar tentando fazer com que eu e você se converta, ele vai continuar tentando. E ele disse: vocês, eles estão indo embora, e vocês querem ir com eles? Porque diferente, amados, de qualquer outra coisa, nós estamos aqui porque escolhemos estar aqui. O apóstolo Paulo diz que ele escolheu sofrer pelo evangelho de Jesus. Foi uma escolha que ele fez. E Jesus mostra que existe um outro nível de relacionamento, que é o nível dos 12. Que não é o nível da multidão, que não é só interesse, não. Que existe um nível diferente, o nível dos discípulos que caminham, dos discípulos que participam, dos discípulos que auxiliam, dos discípulos que se assenta à mesa, que come com Jesus. Ele disse: existe um nível diferente de intimidade com Jesus. Existe um nível do povo que vem, que participa, que se senta na mesa, que recebe, que come junto, que lava os pés, que ceiam. E ele diz que a esse povo, ele tem um chamado diferente, especial. A esse povo ele diz: olha, eu não chamo mais, capítulo 15, versículo 14. Ele diz: vocês serão meus amigos se fizerem o quê? O que eu digo. Vocês serão meus amigos se fizerem o quê? O que eu ordeno. Já não os chamamos servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso,
Eu os tenho chamado amigos, porque o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Ele está dizendo que o nível de servir Jesus é raso. Ele está dizendo que o nível de fazer por Ele é raso. Ele diz: existe um nível mais profundo para vocês, para os 12, para o que senta na mesa. O nível de quê? De amizade. Eu não chamo mais servo, porque o servo não sabe para onde vai o seu senhor. Senhor não dá explicação para servos. Ele está dizendo: mas o Senhor compartilha com quem? Com seus amigos. Então ele diz: eu vos chamo de amigos. Vocês são meus amigos. E Jesus nos chama para permanecer nele, para que sejamos amigos. Amigos de Jesus. Companheiros de jornada. O que caminha, o que vai, o que senta, o que entende. Só que Jesus mostra que existe um outro nível. E que o nível dos 12 ainda não é suficiente. O nível dos discípulos ainda não é suficiente. Porque ele diz: existe um outro nível. E o outro nível vai te levar não a nível de amizade, mas a nível de lealdade. Os 12 estavam lá, mas eles não eram, os 12 não eram todos leais. Eles estavam lá, mas tem coisas mais profundas que Jesus só vai partilhar para quem é leal. Existe um provérbio na Bíblia que diz assim, eu não sei aonde está, procurei, amorzinho. Diz assim: como dente quebrado ou um pé sem firmeza é a confiança no desleal no dia da angústia. Esse provérbio está dizendo: imagine você fazer uma caminhada. Oi? Provérbios 25, 19. Anote aí, Provérbios 25, 19. Como dente estragado ou um pé deslocado, assim a confiança no desleal na hora da dificuldade. Imagine você fazer uma caminhada com o pé deslocado. Imagine você comer uma goiaba com um dente estragado, quebrado. Ele está dizendo: você pode até fazer, mas você vai sentir o quê? Dor. Você pode até a opção de fazer, mas vai gerar em você dor. Então Jesus, ele separa as pessoas que podem partilhar das suas angústias. Os 12 podem sentar à mesa, mas não é os 12 que participam da angústia. Os 12 podem participar da ceia, mas não é os 12 que participam do choro, da angústia. Os 12 puderam participar do lava-pés,
Mas eles não puderam e não foram chamados para estar lá no dia da angústia. No dia da angústia, a Bíblia diz que Jesus sobe ao monte para orar e ele chama quem? 3. E para esses 3 ele disse: olha, a minha alma está angustiada. Para esses 3 ele disse: a minha alma está chorando, está sangrando, eu estou vivendo um tempo de angústia. Eu vou subir para orar e vocês ficam aqui para pelejar por mim. Ele tinha 12. Mas nesse momento ele chamou só 3. Porque existe relacionamento a nível de multidão. Existe relacionamento ao nível de 12. E existe relacionamento ao nível de 3. Com vocês 3, eu posso partilhar a minha dor. A nossa dor, as nossas angústias, ou as nossas vergonhas, a gente não partilha para todo mundo. Se Jesus tinha um deles, a gente precisa ter os nossos. Você concorda comigo ou não? Se Jesus, sendo Jesus, ele disse: rapaz, está tudo aqui comigo, mas eu vou chamar só 3. Imagine nós. Então existe um nível a nível dos 3. O nível de estar ali, de partilhar. Mas ainda é um nível de incredulidade. Porque quando Jesus estava em alto mar e eles ficaram com medo, ele disse: levanta, Jesus, senão vamos morrer. Ele disse: vocês estão comigo até hoje e ainda não entenderam. O nível dos 3 é nível de confiança, mas também de incredulidade. Mesmo Jesus podendo confiar neles, eles não conseguiam, na hora da dor, na hora da sua angústia, na hora da tempestade, confiar em Jesus. Jesus partilhava com eles, mas na hora que as coisas apertavam para eles diziam: não, comigo não vai dar certo. Os milagres que aconteceram, já aconteceram, agora a gente vai morrer. Agora, nós vamos morrer. Só que Jesus fala lá no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Ele diz assim: Oséias 6, 3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno e como as chuvas de primavera que regam a terra. Esse chamado de Deus
para mim e para você, é um chamado de profundidade. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Ele está dizendo, você precisa conhecer e dar sequência, e seguir, e continuar, e permanecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E o Senhor nos chama, amados. A nossa unidade real é com Ele. Porque os 12 estavam ali, mas os 12 não pensavam do mesmo jeito. Não sentiam do mesmo jeito. E Jesus sabia disso. E o mais bonito ainda, além de saber, Jesus respeitava isso. Porque cada um foi usado na sua intensidade. Cada um foi usado naquilo que carregava, naquilo que fazia. Cada um foi usado daquilo que realmente fazia sentido para eles. Só que Jesus chama para caminharmos mais perto. Se tem o nível de multidão, se tem o nível dos 12, se tem o nível dos 3, tem o nível de 1. Tem o nível de João. O primeiro nível de João é saber quem ele era. Ele era o quê? Amado. Os outros puderam não escrever que era amado, mas eu vou escrever no meu livro que eu sou amado. Se Pedro não quis escrever, se Marcos não quis escrever, mas eu vou escrever. Eu sou amado, o amado de Jesus. Então ele estava ali, ele estava se amostrando, não, ele tinha convicção. Olha, eu sou amado. Eu sei o meu nível de intimidade. Porque eu sei o meu nível de renúncia. E eu sei que eu estou com Ele. E eu sei que nele eu posso confiar. E se as coisas apertarem, eu sei que eu posso deitar no peito dele e descansar. Nele eu tenho um lugar de descanso. Enquanto os discípulos estavam brigando entre si e se questionando entre si quem era que ia trair Jesus, Pedro queria saber. João queria saber, ele sabia que não era ele. Jesus, quem é? Me fala. Você sabe, o Senhor vai me falar. Quando todos estavam angustiados pensando, meu Deus, será que sou eu? João tinha certeza que não era ele. Eu não sei quem é, mas eu sei que eu não sou. E ele descansa. Ele deita no peito de Jesus, ele descansa em Jesus. Pelo quê? Pelo nível de intimidade. Pelo nível de quê? De lealdade. Às vezes a gente diz que Deus quer o quê? A nossa obediência. E eu vou dizer para você que não. Porque você pode obedecer a quem você nem conhece. Se alguém tem um patrão longe e manda um recado
E vai obedecer porque as normas daquela empresa é aquilo ali, de um patrão que você nem conhece. Mas Jesus está aqui nos mostrando um nível diferente de relacionamento. Ele está mostrando um nível de lealdade. Você pode até obedecer quem você não conhece. Agora você só é leal com quem você ama. Ninguém consegue ser leal com quem não ama. A pessoa só consegue ser leal com quem ela ama. E o nível de João é o nível de quê? De lealdade. João 13, 23 diz: um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado junto ao peito de Jesus. E o diferencial de João não foi a atitude de reclinar ao peito de Jesus. O que fez diferença na vida de João foi fazer parte da multidão, permanecer quando estavam só os 12, permanecer na angústia quando estavam os 3. E quando todos foram embora, ele diz: eu continuo aqui. Eu continuo ao pé da cruz, te seguindo e fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Quando era ameaça estar com Jesus, ele estava lá. Quando era perigoso seguir Jesus, ele estava lá. Então, eu acredito que o que colocou João no nível que ele estava foi a sua determinação, o seu posicionamento em permanecer em Cristo. Foi o posicionamento de permanecer nele. Agora Jesus não era mais um celebrado. Agora as multidões que seguiam Jesus não era para celebrar Jesus, não, era para humilhar Jesus. E muitos discípulos foram embora naquela hora com medo de serem reconhecidos. Mas João continuou. João deu o próximo passo. Mesmo no dia da angústia, da dor, da perseguição, ele estava lá, ele deu o próximo passo. E eu imagino João seguindo Jesus, olhando para Jesus e dizendo com um olhar: ei, eu estou aqui, ó, Jesus, estou aqui. Eu te aceitei naquele dia, naquele barco, e eu te aceito de novo hoje. E a cada passo que ele dava, ele diz: eu te aceitei naquele tempo. Eu te aceitei há 3 anos atrás. Eu te aceitei há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Estou aqui e eu te aceito de novo. E a Bíblia diz lá no livro de João, no capítulo 19, no versículo 25. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali,
E perto dela, viu quem? O discípulo. Que ele amava, seu discípulo. Jesus disse à sua mãe: mãe, aí está o seu filho. E ao seu discípulo, a João, ele disse: filho, aí está a tua mãe. Daquele dia em diante, João a recebeu em sua casa. Eu não acredito que a palavra de Deus está dizendo que Maria não tinha onde ficar. Porque Maria tinha marido. E ela tinha filhos. E ela tinha irmã. A irmã estava lá. As irmãs estavam lá. As pessoas estavam lá. O esposo estava lá. Mas Jesus estava colocando João em uma posição espiritual, que quem ocupava era ele. Ele estava dizendo: olha, quando você precisar que transforme água em vinho, eu não vou estar aqui, mas João vai estar. Quando você precisar de um milagre, que um milagre aconteça na sua vida, eu não vou estar mais aqui, mas João vai estar. E ele coloca João nessa posição. Na posição de conduzir as pessoas a quem ele ama de verdade. O Senhor nos chama, amados, não para fazer, mas para estar. Estar nele. Estar com ele. Quando as coisas acontecerem, quando as coisas derem errado, quando o dia da angústia chegar, quando alguns forem embora, quando outros correrem ou gritarem num barco, Jesus nos chama para estar. Lá no capítulo 2, no capítulo 8, perdão, de João 8. Nós temos nesse capítulo, versículo 32, uma frase, um versículo muito conhecido. Nós utilizamos esse versículo para muita coisa da nossa vida. Não é verdade? A gente pode não saber de outros versículos. Agora desse bem aqui, a gente sabe. Que é o versículo o quê? Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas eu quero apresentar a vocês o 31. Que diz: Jesus disse aos judeus que haviam acreditado nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo faz sentido na vida dos que crê, na vida dos que permanecem, na vida dos que escolhem
estar com Ele. Verdadeiramente. Ele disse: as minhas palavras, se o que eu falei, se o que eu disse, se o que eu ensinei permanecer dentro de ti, agora sim tu é o que? De verdade. E aí, vocês conhecerão essa verdade. E essa verdade vai os libertar. Aleluia!